de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Muito bem. Mais uma pergunta de Thelma. A pergunta de Thelma é a seguinte: para os desencarnados, eles vão para os hospitais espirituais ou depende de cada um o que fez aqui neste planeta? Veja bem, os hospitais espirituais existem em cada grupamento das regiões umbralinas. Somente nas trevas e no abismo não existem hospitais para ampará-los. Lá existe o quê? De tempos em tempos, pelo mérito, os padioleiros espirituais, os enfermeiros espirituais, visitam aqueles locais, especialmente comandados pela falange de hindus, médicos e enfermeiros. Por quê? Porque eles têm uma cultura de vibração espiritual muito intensa. Eles conseguem se proteger e proteger as criaturas da investida do mal. Essa falange de hindus arrecada aqueles que já estão em fase de recuperação nas regiões umbralinas para hospitais do espaço. Então, hospitais existentes, em geral, em colônias, né, mas que existem em cidades também. O Lar de Fabiano de Cristo tem uma colônia, e nós vamos mostrar para você, divididas em 3 etapas. A primeira na crosta, que é a obra física. O primeiro estágio é a colônia espiritual. É uma oficina de trabalho com 25 mil trabalhadores desencarnados. Tem cenáculo, tem oráculo, tem governadoria, tem uma série de coisas. Num outro estágio, para aqueles que... existe o hospital geral, que atende os necessitados, aqueles que desencarnaram por acidentes, aqueles que desencarnaram por doenças cardiovasculares, aqueles que desencarnaram por câncer cerebrais, por cânceres de tireoide, por câncer de pâncreas, que são enfermidades severas que marcam no perispírito e que fazem com que essas criaturas não possam simplesmente ser introduzidas para suas etapas evolutivas. Elas vão para as etapas evolutivas, mas para hospitais condizentes com a sua categoria, de acordo com o seu mérito, de acordo com a sua sintonia, com o seu entendimento. Os espíritos mais embrutecidos vão para os hospitais mais embrutecidos que existem, então os hospitais gerais que existem na crosta planetária, vivem na região mais densa, mas os espíritos, em geral, são recambiados ou cambiados para órgãos hospitalares para receberem o amparo, porque eles ainda guardam as mesmas sensações físicas. Eles querem almoçar, eles querem jantar, especialmente os compulsivos, eles querem tomar o seu café, eles têm a necessidade de dizer assim, que vontade que eu tenho, por exemplo, de comer uma picanha. São necessidades do espírito que acostumou a vida inteira. Então, o que fazem os espíritos evoluídos? Eles não vão dar uma picanha, mas eles preparam algo que a semelhança tem um gosto. Porque quando o espírito evolui, ele não precisa mais se alimentar desses detritos, desses órgãos de animais. Os espíritos evoluídos não matam para se alimentar. Eles vivem de energia. Por isso que os seres mais evoluídos se apresentam morfologicamente com um crânio dilatado, mas já ascendentes. O aparelho bucal é só um aparelho bucal, não para alimentação. A via toda energética. E os espíritos que estão em transição desta fase para a fase mais evoluída alimentam-se de como se fossem drágeas, vitaminas colocadas em drágeas, em poções, misturada com elementos fantásticos. Por exemplo, a água, no mundo espiritual mais evoluído, ela não é o H2O. Ela é muito mais depurada, ela é leve, ela tem um efeito refrescante. E, ao mesmo tempo que você toma a água preparada pelos químicos da espiritualidade, que usam as moléculas de hidrogênio e oxigênio em composição que a Terra não conhece, elas provocam a sensação de bem-estar, elas provocam a sensação de saciedade. Elas são fantásticas.
porque ela cura lesões, por exemplo, ainda existentes da vida passada, lesões que produziram lesões nas paredes do esôfago, nas paredes do estômago, porque a ela é misturada medicações. Então, o mundo espiritual é algo extraordinário. Quando nós deixamos para trás a miséria, quando nós deixamos para trás, né, o sofrimento, descortina-se a nossa visão, o universo. E o universo desse Pai gigantesco é fantástico. É impossível de ser descrito e é impossível de ser compreendido por seres que ainda não conseguem nem enxergar a razão vivendo num planeta de provas e expiações. Como é que nós vamos fazer uma criatura que nem sequer compreende onde está, nem sequer compreende por que passa por provações? Querer mostrar para ele um mundo onde a luz está presente. Ele ainda está cego, ele ainda não consegue vislumbrar. Por isso que se despertar, e nessas segundas-feiras são importantes, para mover, para puxar a criatura a se perguntar, mas afinal, qual é o meu papel na Terra? Por que eu estou aqui? O que eu posso fazer de melhoria? É isso aí. Então, esse preparo, ele é indispensável. E na verdade, os hospitais, portanto, estarão sempre, quando recomendados para a terapia, preparados para receber os irmãos, que é espiritualidade selecionadora, que são aqueles que vão buscar as criaturas que sofrem, levá-las a órgão de socorro. Porque nunca haverá de faltar o apoio. Às vezes, o que acontece é que nós saímos pelas nossas vibrações, pela nossa vivência ao lado do mal, nós saímos de lugares, desencarnamos e vamos onde está nossa mente. Se você diz aí na Terra, os seus pais, os seus avós dizem, me dizem com quem anda e sabereis quem é, os espíritos dizem, pelo teu pensamento eu sei quem é. Então, quando tu desencarna, o teu pensamento é voltado para o mal, para a calúnia, para a egoístia, para a difamação, para produzir o mal, para atrapalhar a vida dos seus companheiros, para produzir o desamor, onde você acha que a sua mente vai lhe levar? Para a infelicidade. E a infelicidade só existe com os espíritos infelizes. Os espíritos à procura da felicidade não são perfeitos, mas é extraordinária a presença deles, porque eles falam sobre coisas valorosas, eles falam sobre a melhoria, eles falam sobre o esforço, eles falam como é importante extirpar os males que portamos nós, que causam toxinas no nosso perispírito, que é bom cultivar o amor, que é bom cultivar a paciência, que é bom cultivar a tolerância, que temos que perdoar sempre, porque se perdoarmos sempre, haveremos de ser perdoados. E quem de nós não precisa de perdão? Se nós soubermos amar os outros, haveremos de ser amados. Se nós soubermos compreender os outros, haveremos de ser compreendidos. É uma técnica simples. Basta você olhar para o seu irmão e dizer, puxa, eu só olho o defeito dele, eu não olho as virtudes dele. Mas como será que estão as minhas invigilâncias? Aí você vai encontrar tudo aquilo que eu falo que não gosto dele, eu tenho também. Então eu não posso gostar de mim, porque eu sou intolerante, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu não sou humilde. Quando me repreendem, eu fico profundamente irritado, mesmo que eu não tenha razão. Olha, isso se alguém pergunta assim, você na ciência médica usa o termômetro para medir a febre? Os médicos vão dizer sim, nós medimos a febre, a temperatura, ela por si só, o corpo registra na temperatura informes médios importantes, quanto à evolução bacteriana, quanto à evolução por vírus, bom, e até mesmo a inclinação para o tratamento. Pois no mundo espiritual, os termômetros são aquele que nós colocamos dentro da nossa alma, e todos nós podemos colocar. É só colocar e perguntar. Vamos medir a minha paciência. Puxa, não ando com paciência. Vamos medir a minha irritabilidade. Eu ando muito irritado. Quando alguém me atrapalha, eu saio crispando fogo. Como é que está o meu orgulho? Bom, desde que não me toquem, está tudo bem. Então, você é orgulhoso. Como é que está a sua vaidade? E assim vai. Então, nós temos termômetros adequados.
para medir o grau da nossa evolução, para medir o grau das nossas ilusões também. Pergunta da TV Chico Xavier. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,